existe discriminação no local de trabalho, Bruna? Sim, existe discriminação no local de trabalho, né? Na verdade, partir dessa premissa de que a discriminação vai acontecer no espaço de trabalho é uma das melhores formas de evitar que ela aconteça, né? Então, o espaço de trabalho, ele reproduz toda a lógica social. Então, as discriminações que existem fora do espaço de trabalho tendem a se reproduzir dentro do espaço de trabalho. Então, diferença de gênero, questões raciais, discriminação contra a comunidade LGBTQIAP+. Ou seja, o trabalho, ele reflete a forma como a sociedade se organiza. Então, a probabilidade é que sim, é que tem discriminação no espaço de trabalho. Mesmo quando a gente não tem uma discriminação interpessoal e ativa, que é quando a gente tem um trabalhador ou trabalhadora sendo vitimizado diretamente por colegas ou por superiores, com xingamentos, com palavras de cunho agressivo. Mesmo quando a gente não tem esse cenário mais visível, a probabilidade é que a gente tenha ali uma reprodução da discriminação no espaço de trabalho, nas suas versões mais sutis, né? Priscila, existe discriminação no local de trabalho? Existe discriminação nos bancos, Priscila? Tu que é diretora dos sindicatos bancários? Enfim, vamos começar pelo começo, né? Essa tua fala, Bruna, da questão do mundo do trabalho reproduz o que a sociedade apresenta. Dentro dos bancos, a gente observa que isso é relativo, né? Então, assim, a proporção de mulheres dentro dos bancos, a proporção de pessoas negras dentro dos bancos, e aí a gente vai por aí fora, PCDs e tudo mais. Por que não reproduz, se com respeito a outros aspectos reproduz, né? Então, quando a gente vê isso, agora há pouco, a gente estava fazendo um trabalho para identificar os grupos dentro do grupo auto-organizado de funcionários pretos e pardos do BB, a quantidade de pessoas. Nós somos 14 dentro de Porto Alegre e região. Como assim? 14 pessoas pretas ou pardas dentro de todas as agências do Banco do Brasil em Porto Alegre e região, do nosso sindicato, área de atuação. Nossa, e então, quantos trabalhadores temos? E justamente essa a questão da proporção, né? Em uma agência pequena, a gente tem, em média, 10, 12 funcionários. Quantas agências a gente tem? Aqui em Porto Alegre, a gente tem só o prédio aqui da Rua Uruguai, nós temos em torno de 350 trabalhadores ali. Nós devemos ter 1.500 trabalhadores do Banco do Brasil na nossa base sindical, aqui em Porto Alegre região, e tem 14 pessoas pretas e pardas. Exato. Então, assim, se auto-intitulam. aí a gente vai para a pauta das mulheres. A gente precisa que exista uma aceleração de carreira porque a gente quer mulheres em espaço de liderança. Existe dentro, e aí eu vou puxar o assado para o bebê, né? Que é onde eu domino mais. A questão já existe um quesito, um indicador dentro do Conexão, né, que é o nosso sistema de resultados, para que se busque essa aceleração de carreira para mulheres. E aí a gente chega num ponto que essa demanda, né, ela vai sendo suprida, e aí a gente começa a ver que depois desse estoque não há outras. Né? E aí, se a gente for avaliar os outros grupos, PCDs, né, LGBTs, então assim, a gente vê que aí não reproduz, né? Aí não se reproduz. E aí não se reproduz em função de justamente a gente ver um caráter discriminatório. Porque a gente trabalha dentro de uma instituição que quer ter um padrão aceitável, porque os clientes vão querer essa ideia de que o cliente vai querer ser atendido por alguém assim. E aí quem não é assim, não atende necessariamente o padrão que eu quero, e aí eles naturalmente vai acontecendo. E é esse naturalmente que me desespera. Porque a gente vê que isso é um processo que vai se repetindo com naturalidade, que não é natural, né? Então, e a gente precisa fazer essa descrição que tu traz com a tua pergunta. Então, a gente que está trabalhando meio que mergulhado nesse assunto, quando a gente tem que pensar lá do início para falar a respeito de escrever, a gente vai criando, né, uma angústia porque a gente está vendo, todo mundo está vendo, mas, de fato, a tua pergunta cabe muito, a gente precisa começar a descrever o que acontece para justamente chamar a atenção de como é que a gente chegou nessa situação que todo mundo encara com uma naturalidade que não deveria existir, né?